Annyeonghaseyo, cientistas! Bem-vindo ao canal mais pop que K-pop. Guilherme Silveira é o meu nome e hoje eu tô com uma doutora em biotecnologia. Olá! Tudo bem? Isso mesmo, oi Guilherme. Tudo bem? Valquíria Alencar, doutora em biotecnologia, como é que fala o negócio? Doutor em biotecnologia. É isso mesmo. Então, Isso mesmo. Bom, hoje a gente vai fazer Pergunte à Doutora, porque a gente precisa de ajuda para entender um pouquinho sobre a área. Eu vou começar dessa vez com a minha primeira pergunta, antes das outras pessoas. Eu vou furar a fila e perguntar o que é biotecnologia. Olha, boa pergunta para começar, hein? Isso é muito interessante, que eu acho que muita gente não tem muita noção do que é. Eu lembro que quando eu fazia doutorado, as pessoas perguntavam, o que você faz? Aí eu falava biotecnologia, a pessoa já ficava com a tela azul na mente, né? Então, é mais ou menos assim, é você aplicar qualquer tecnologia que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, né, para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma utilização específica, seja na saúde, na indústria, no agronegócio ou também no meio ambiente. Então pode ser milho, como pode ser bactéria? Pode ser, exatamente. E a vamos vendo aí as perguntas, eu vou entendendo. Eu fiz toda a minha lição de casa, que é não fazer justamente para trazer as minhas perguntas sinceras e honestas. A Vanessa, nossa amiga Vanessa, um dia teremos uma app no celular que regula a expressão dos nossos genes? Exemplo, eu aperto o botãozinho aqui, neurônio, aumenta os níveis de dopamina aí. Gente, eu nunca pensei nisso. Menos eu. Nem você que era tecnologia também, não. E isso parece ser biotecnologia? Isso parece ser uma área um pouco diferente? Alguma coisa do gênero? Eu não sei, não tenho ideia. Eu acho que parece mais inteligência artificial, não sei. Tá ligado com certeza com um pouco da área da Vanessa? Informática ou algo do gênero, né? Eu queria saber também quando que a gente vai ter essa app. Quer dizer, eu não sei se eu quero saber quando a gente vai ter essa app, porque aí eu vou poder falar, olha, eu vou fazer agora a Olimpíada agora, os 100 metros, aí eu aperto os botãozinhos. Sim. E aí eu faço 100 metros que nem ninguém. Parece fazer sentido, né? Aumenta algum hormônio, outro negócio, não sei o que, e tumba, né? Parece aquela série, né? Black Mirror. bem Black Mirror, acho que tem outras séries também que devem fazer coisas do gênero, não sei, não manjo de cabeça de série. Vamos para a próxima. Então, Vanessa, não sabemos dizer, talvez sim, talvez não. É possível utilizar CRISPR, não sei como fala, para mitigar possíveis doenças cuja severidade ou probabilidade aumenta a depender da genética do indivíduo e caso positivo ético. Então vamos começar pelo começo. O que é o tal do CRISPR? É isso mesmo, é o CRISPR-Cas9. Ele é uma técnica que foi desenvolvida a partir de mecanismos moleculares do sistema imunobiológico bacteriano. Então, existe esse sistema CRISPR que possibilita a edição de genoma através da clivagem do DNA por uma endonuclease. A endonuclease é uma enzima que faz cortes no DNA. E essa enzima se chama Cas9. E ela pode ser guiada a partir de uma sequência de RNA que é capaz de parear com bases de uma sequência-alvo. Então, eu tenho uma sequência lá no meu DNA, no meu genoma, que eu quero modificar ela de alguma forma. Então, eu crio uma sequência que vai ser complementar a ela de alguma forma, né? E aí eu consigo editar ou corrigindo alguma coisa ou fazendo o que a gente chama de nocaute, que é fazer uma mutação para que aquela sequência pare de funcionar, que o gene fique nocauteado, como a gente chama. Então, isso é possível, sim. Então, o CRISPR permite, uma das coisas seria, então imagina que eu tenho aqui uma fileirinha de DNA bonitinha, passeando pelo ar, e aí eu vou lá e pego um trecho dele e, um exemplo, dou um nocaute lá, e ela não fica, ela deixa de se expressar, por exemplo. Isso, exatamente. Então já é o caminho lá da app da Vanessa, pelo menos pro caminho contrário. Quando você não fizer dopamina, dá pra desligar a ativação daquele trechinho, pelo menos já é um caminho aí. Agora, a app eu não sei. Beleza, então um dos casos. E o outro caso que você falou, vai ter algum RNA que vai se alinhar, ou algum trecho complementar que vai se alinhar a esse trecho que você tem interesse. E aí o que ele faz? Ele corta o DNA nesse pedaço? Você pode fazer correção de erros, né? Cortar, adicionar alguma sequência nova e fazer o que a gente chama de edição mesmo. Parece louco, né? Parece tipo, então eu tenho uma sequenciazinha ali, eu vou ali, me encaixo numa posição que eu quero me encaixar, eu posso de repente cortar aqueles, por exemplo, imagina que é um ACGT para ficar fácil, é um ACGT, eu arranco fora e aí eu coloco um AGGT ali no lugar. Dá pra fazer isso? Dá. Só que aí a minha pergunta louca, eu sei que a gente ainda não chegou perto de responder a pergunta. Certo. Mas a minha pergunta louca é, se eu troquei ali para um AGGT, isso não aconteceu em um único núcleo de uma única célula? E todas as outras células do meu corpo humano, por exemplo? Faz sentido essa pergunta louca, hein?
E aí então é para situações específicas, não é para afetar o corpo inteiro de uma vez só. Como as células vão se multiplicando, né? Isso depois vai, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegasse um embrião, ou talvez se eu pegasse até mesmo um óvulo congelado, ou alguma coisa do gênero, eu pudesse fazer a edição inicialmente ali e isso replicar para pessoa adulta, algo do gênero. E é bem polêmica essa questão, né? De modificar embriões e tudo mais. Tá, né? Então, isso quer dizer, gente, isso acontece na coisa viva, né? A gente tá fazendo alguma coisa na coisa viva. Quer dizer, o do embrião eu não sei dizer, mas, né, pensando aqui, né, o negócio Sim. Loucura, né? Exatamente. Será que é esse o chip que os chineses das teorias de conspiração, o pessoal nas teorias de conspiração aparece CRISPR ou não? Porque aparece chip chinês e coisas do gênero, né? Em todo o preconceito que o pessoal enfia, aparecem essas palavras. Não sei se aparece o CRISPR ou se foi baseado nisso. Então é possível utilizar essas técnicas para mitigar possíveis doenças, parece fazer sentido, cuja severidade ou probabilidade aumenta dependendo com um trecho genético, né? Então parece, sei lá, que você tem um gene com certas... Pode mitigar essas doenças? Creio que sim. Ético isso? E aí, como é que tá a ética disso? Aí que tá a questão, né? Não sei como tá toda coisa de legislação em cima disso no momento, mas é complicado. Eu lembro que eu tinha lido alguma época do chinês, não é? Então, um rapaz chinês aqui, ó. Eu lembro que ele mexeu com alguma coisa num bebê e depois ele sumiu, mas foi uma história louca. Editou o bebê mesmo. 3 anos por prática ilegal. Aí depois tem que ler com mais calma, etc. É na Nature, né? Tá na Nature. Sim. Imagina se isso virar moda um dia e todo mundo quer editar o filho. Já pensou? Imagina se de repente todo mundo quer aplicar um filtro no filho antes de mostrar pro mundo. Através das lentes da tecnologia, né? De repente tem lá um filtro para, né? Imagina, as pessoas não fazem isso hoje, não, imagina, né? Mas seria no mundo real, né? Seria no mundo físico, obviamente. Só lembrando, tá, gente? Eu fiz a crítica às teorias conspiracionais que envolvem racismo e várias outras questões. Aqui o médico o cientista ser chinês é uma mera coincidência, porque, né, também estatisticamente, chinês é o que mais existe no mundo, né? Brasileiro tem menos. Então, estatisticamente, era uma coisa que eu poderia... E eles são muito fortes na ciência também. Então, acho que até li recentemente, tem maior produção de paper lá agora do que em outros cantos do mundo, não sei se no resto do mundo. Bom, vamos lá. Então, em caso positivo ético, é a grande pergunta do mundo de tecnologia e ética, né? Desde que existe tecnologia, né? Exato. Vamos pro próximo. Então, depois da Dolly, já clonaram o quê? Essa eu acho bem legal, Júlio perguntando. Nossa, depois da Dolly, tô pensando aqui se eu lembro do que foi clonado depois disso. Eu lembro que apareceram coisas que tinham sido clonadas. Coisas é horrível, né? Coisas que tinham sido clonados. Agora, eu não tenho a menor ideia, né? Não lembro. E é curioso que quando a Dolly foi anunciada que foi clonada, ela razoavelmente jovem, eu lembro de ter sido algo grandioso, né? Era algo, sei lá, foi super grandioso. Sim. E depois eu lembro de ter aparecido uma notícia ou outra de outros animais sendo clonados, mas, né, na comunidade leiga, tipo já foi clonado, né? Já clonaram. Qual que é o desafio de clonar um outro? Eu sei que provavelmente deve ser um baita de um desafio, porque deve ter milhares de desafios. Mas para a comunidade leiga, sabe? Sim. Pousar em Marte, pousar em Vênus, entre aspas, é a mesma coisa, sabe? Pousou em Marte, pousar em Vênus é a mesma coisa, né? Completamente diferente. Não sei, né? Você lembra de algum animal? Eu não lembro. Agora, de cabeça, não lembro. Clonagem é biotecnologia? Eu mexo com clonagem, mas é bacteriana. Então é bem diferente. E a clonagem bacteriana é aquela que é usada, por exemplo, quando a Vanessa tinha citado em outros vídeos no canal, de que, por exemplo, eu vou pensar no caso de uma vacina contra uma bactéria. E aí eu não posso, né, eu tenho que usar a mesma bactéria para ficar testando as coisas, para testar em laboratório, né? Eu não vou testar uma bactéria diferente, por mais que seja o mesmo tipo de bactéria, né? Uma um pouco diferente aqui, uma um pouco diferente lá. Eu vou usar a mesma no teste. Faz sentido isso? Eu quero clonar aquela linha de bactéria, etc. É isso? Exato. Não deixa ela se reproduzir aleatoriamente, né? Para ir utilizar ela no teste. Legal. E no seu caso específico, por que você pesquisa ou pesquisou clonagem de bactéria? Então, eu sempre trabalhei com bactérias, né? Bem na área do agronegócio mesmo. Então, a primeira bactéria que eu trabalhei, ela é chamada de Xylella fastidiosa e ela causa infecção em plantações de diversas espécies, aqui no Brasil, principalmente em café e laranja.
Inclusive, na década de 90, causou assim, um estrago nas nossas plantações, um grande prejuízo econômico, né? E aí eu sempre estudei, então, desde a iniciação científica até o doutorado, eu estudei essa bactéria. E aí eu fazia comparações entre os genomas dela, de diferentes isolados, né, diferentes cepas, para ver o que cada uma tinha de especificidade para um hospedeiro diferente. Então foi um estudo bem legal, envolveu filogenia e tudo mais. E no laboratório, sempre que a gente quer clonar um gene, a gente expressar uma proteína, né? Como, por exemplo, quando expressa uma proteína da insulina, que foi um avanço bem grande na área, né? A gente pega um gene, amplifica ele e clona dentro de uma bactéria, para ele se multiplicando e você conseguir expressar essa proteína. Então, é um processo que a gente sempre faz no laboratório para esse tipo de coisa. Só para ter certeza que você falou, é a loucura que eu estou imaginando que você falou. Tá. Imagina que eu tenho um gene do corpo humano, isso é seres certo. humanos como eu e você. Então, pega lá o nosso DNA, provavelmente eu e você temos um trecho que é 100% igual, um trechinho entre vários trechinhos, tem um lá que é 100% igual. Então, esse trechinho aí, você quer replicar ele várias vezes para poder fazer experimentos, ou talvez para aplicar via injeção em seres humanos. Certo. Para você replicar isso infinitamente, não vai ser infinitamente porque exige recurso, você enfia dentro do DNA da bactéria, provavelmente em algum trecho que não vai afetar o resto da vida daquela bactéria, e deixa aquela bactéria se replicar. E aí depois você tira? É meio que isso? Ou não? Você faz a bactéria virar uma fábrica, ela vira uma fábrica disso? Ela vira uma fábrica. Mas ela é a própria... Entendeu? Ela é a fábrica e o produto. É assim. O produto tá dentro do DNA dela. Na verdade, não é dentro dela, né? A gente usa um DNA que a gente chama de plasmídio, que é um DNA circular bem pequenininho. A gente insere o gene dentro dele. E aí, esse plasmídio, a gente coloca dentro da bactéria. E aí, realmente, ela vai virar uma máquina de produção, porque ela vai ficar replicando isso conforme ela for se multiplicando. No caso de alguns genes eucarióticos, né, por exemplo, genes de humanos, etc., a gente também pode clonar em células de inseto, que no caso é mais adequado, que também é um eucarioto, né? Pois é. Ainda bem que não existe a liga ética dos insetos. Se eles se juntassem para fazer a ética, eles diriam que usar as células deles, com certeza, né? Eles diriam. Então Sim. você pega, não é que você tem um inseto, não é que você tem um mosquitinho, um Aedes aegypti no laboratório e você injeta alguma coisinha nele e ele sai replicando. Não, você tem uma célula do Aedes aegypti, Exato. só dando um exemplo, faz uma cultura ali, seja lá o que for uma cultura, mas escuta essa palavra. Você tem lá a cultura e essa culturinha tá produzindo. A gente... Isso, é uma loucura, né? Que loucura imaginar isso, Que avanço da tecnologia, realmente. Eu acho demais. Né? Porque a gente saiu, né? Eu não manjo nada do assunto, mas a gente saiu, né, de cultivar as plantas na terra, de cultivar os animais, para cultivar uma parte da planta e uma parte do animal. Para cultivar uma parte da planta ou uma parte do animal dentro de outro animal. É bizarro. Sim. Bizarro. Exatamente. Para usar num terceiro animal, né? Porque você tá, ou algo do gênero, né? Você tá produzindo alguma coisa de um animal em outro animal para enfiar lá na cana de açúcar, sei lá, tô inventando, não sei. Tá. Eu tava mexendo com isso, inclusive, no pós-doutorado agora, que a gente tava trabalhando contra a bactéria que chama Pseudomonas mobilis, né? E ela produz etanol e pode ser usada para a indústria de biocombustíveis. E a gente queria que ela produzisse isobutanol também. E aí a gente pegou genes de outros organismos para inserir nela para fazer essa produção. Então, eu acho muito legal essa parte de engenharia genética. É difícil, e é difícil de entender, é difícil de... Eu acho que é impressionante, sabe? É que parece meio abstrato, né, só falando. Então, parece abstrato, mas ao mesmo tempo é muito concreto, é justo isso, é justo você tá pegando um trecho, né, eu não tô replicando, porque a gente pensa, né, a impressora de pele, impressora 3D de tecido, né, que o pessoal faz, não sei o que. Então a gente pensa nessas dimensões grandes, porque órgão, pele, não sei o que, são as coisas que eu olho e eu consigo imaginar, a gente vai fazer uma fábrica de órgão. Mas a gente já tem a fábrica de coisas muito menores do que um órgão, é isso, né? E essa fábrica é um ser vivo, ou nem é um ser, não sei se... É uma célula, né? É um ser vivo, não é um mosquito inteiro. Não é um mosquito inteiro. Quando é uma bactéria também é uma célula. Ou quando é bactéria, né?
É incrível como a gente deturpou o que tinha aí fora para produzir outras coisas, para melhorar outras coisas, não sei o quê. E não estou usando a palavra deturpou, acho que deturpou é negativa, né? Eu estou dizendo no sentido, ela tinha um caminho e a gente está usando de outras formas, incrível. Mas até pensando aí, até a própria vacina da mRNA, meio que aí, me parece meio ser isso, né? A gente está usando o processo natural do corpo humano de uma outra forma para poder se proteger. Foi algo bem inovador. Uhum. Legal, vamos para a próxima. Mas olha como tá muito ligado, né? Carne de proveta é vegana ou não? Ah, eu sou vegana, viu? Eu acho que ela quis dizer carne de laboratório, né? Quando você cultiva células. Bom, eu não vou falar que é vegano porque é um animal, né? São as células dele. Mas é algo que vem crescendo e que talvez um dia vá rolar mesmo. Que é justo a questão ética que a gente estava conversando, né? O que define, meio que a pergunta é, né? O que define aí ser um ser vivo né? Quando que aquilo passa a ser um mosquito, ou quando aquilo passa a ser algo que deve ser respeitado de certa maneira e não de outra maneira, etc, né? A pergunta é essa. E aí o veganismo, acho que é justo isso, né? Eu replicar uma célula, né? Eu duplicar uma célula, várias perguntas, né? De novo, uma pessoa leiga. Então, imagina que eu tenho uma célula que é de carne ou algo do gênero, e eu duplico ela, então eu clono ela. Essa segunda célula, ela é vegana ou não? Primeira pergunta. E a outra é, e se eu crio essa célula, né, de compostos que não eram uma célula? Então eu não estou clonando, quer dizer, apesar que clonar deve ser isso, né? Deve ser criar a partir de outros compostos. Se bem que tem a biologia sintética, que agora você consegue fazer as coisas do zero também, né? Sem ter que clonar, então já fica outro ponto. Bem difícil. São as linhas difíceis de se responder. E a gente, como ser humano, né, e já tem as questões que as mulheres que têm o direito a discutir isso, sobre a questão de aborto, etc. Ah, sim. Uhum. Os animais não têm essa discussão, né? Porque eles não têm essa discussão entre si, porque estamos nós mandando, né? Então, complicado. Você comeria a carne de laboratório? Então, hoje em dia eu ainda como carne, então eu não sei, né? Mas eu tenho algumas inquietudes, eu tenho alguns incômodos pessoais, alguns mais, alguns menos. Sim. Tenho algumas dificuldades de lidar com certas situações em relação a isso. Tenho certeza que cada vez esse incômodo aumentará, mas ainda não sei. Então, quer dizer, por isso que a de laboratório não faria diferença, porque se eu como a não de laboratório, não faria diferença nesse instante. Mas como esse é um incômodo e um questionamento próprio que vem se desenvolvendo, não sei dizer a longo prazo, né, à medida que isso se tornar popular, né? Entendi. O Wagner perguntou, é possível editar os genes responsáveis pelas glândulas mamárias de uma vaca para ter leite saborizado? Caramba! Nossa, o pessoal tá criativo. Eu acho que biotecnologia, o pessoal foi para o que eu consigo fazer com qualquer ser vivo, né, ou algo do gênero. Olha, mudar o gosto, não sei. Mas, assim, eu sei que dá para fazer várias modificações no gado, né? Tanto é que eu já, no último congresso que eu fiz de biotecnologia, mostraram um gado que tinha mais desenvolvimento muscular, porque ele também foi modificado geneticamente. Eu também vi o pessoal falando de gado sem chifre, para facilitar o jeito de manusear eles, mas em relação a leite, nunca vi nada. Pode ser que exista uma forma. Gente, essa do chifre me pegou. Bom, agora do chifre me pegou porque pega muita... O manusear significa a gente dominar, né? Isso, a nossa força. Não foi, acho que o mosquito Aedes aegypti ou da malária, que eu não sei qual que é o nome, que eles iam liberar, não sei se era teste, se não era teste, que era modificado geneticamente para não se reproduzir, talvez, que era incapaz de se reproduzir. Eu lembro que teve algo assim mesmo, mas não sei em que ponto chegou, mas eu lembro disso. E meio que seria esse caminho, isso meio que é biotecnologia, alterar geneticamente talvez esse mosquito, e aí ele acasala, ou todas as fêmeas nascem dessa forma, ou todos os machos nascem dessa forma, e aí não consegue reproduzir na segunda, terceira geração. Eu lembrei até do congresso agora que falaram até de um peixe que o filé era bem maior, tipo o dobro do tamanho, também modificado. Eu vou dizer que quando você começou a falar do gado, eu pensei no atum bem gordo e gostoso, só que daí já bateu o peso na consciência, porque a gente estava conversando sobre a questão do veganismo, e aí você perguntou, e aí eu já me senti um pouquinho mal, e aí me veio esse exemplo na cabeça, mas eu fiquei quietinho. E aí você falou agora isso, eu falei, vou abrir o jogo e falar, porque mostra sinceridade, né? Existe mesmo. Eu não lembro qual peixe que foi, mas já fizeram. Faz sentido, né? Faz sentido, eu digo, à medida que o sucesso
que é considerado sucesso para um determinado grupo é otimização, né? Então, se a otimização de recurso, não sei o que, de certa forma, essa é a visão de sucesso, então esse é o sucesso, né? Com certeza, para certos grupos, este não é o sucesso, né? Tem gente que até hoje tem preconceito em comer transgênicos, né? É uma questão bem complicada. E eu lembro também de escutar algumas histórias de que, na verdade, transgênico basicamente já tá tudo transgênico, porque já espalhou e já era, e vento, e não sei o que, não sei o que. Há um boato sobre isso, sobre a soja. Não sei se é real. Tá, então também não sei se é real, é super leigo, deve ser teoria de conspiração, não sei se é ou se não é. E mais uma do Wagner, também numa área parecida, que eu acho que deve estar nesse caminho, né? Modificar o bicho da seda, e aí a gente faz o parênteses depois de terminar a pergunta. O bicho da seda para construir materiais biodegradáveis de alta resistência. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim. Pode se tentar, é isso. Pode se tentar, creio que sim. Quem sabe. Tem duas coisas curiosas, uma do bicho da seda, né? O Wagner também estudou comigo na USP, gostava de cultura coreana, e na cultura coreana o bicho da seda é um dos bichos que se come. Antigamente, hoje em dia já muito menos, tem um cheiro forte, diferente, etc. Eu lembrei disso, porque a gente estava falando de comida, etc. Eu lembrei do bicho da seda, da comida. E a outra que eu lembrei de uma aranha que ela voa. O ar está numa temperatura ideal e o vento está batendo de certa forma, ela solta a teia dela de um certo formato que meio que vira um paraquedas. E aí o vento bate e leva ela para longe. E ela só solta essa teia quando tá numa temperatura ideal, porque ela não quer morrer de frio no meio do ar, né? E o vento tá indo para uma direção, sei lá que direção, o que não é, etc. Mas num ambiente controlado. Então você começa a ver nessas características que esses animais todos têm, o quão especializados, né, elas são. Sim. E imaginar realmente o que não dá para fazer de loucuras à medida que você começa a misturar essas características, né? Porque o exemplo clássico de característica, de pegar uma característica de animal é o Spider-Man, é o que me vem na cabeça, né? Pega lá a teia de aranha e põe no tiozão lá, no rapaz, esqueci o nome, todo mundo deve me odiar agora, e aí ele tem poderes de aranha, né? Só de imaginar todas as características que a riqueza, né, que a flora e a fauna, tudo mais tem pra gente, né? O que dá pra fazer. Pelo outro lado, todas essas questões éticas ligadas com isso, né? Então, tem toda essa questão mesmo. Vamos ver, o Nicolas perguntou, biopunk é possível? Eu não sei o que é ele fala aqui, biopunk. Usar de alguma maneira meios para se adquirir visão noturna, como a dos felinos. Felino tem visão noturna? Eu não sabia. Ou habilidades regenerativas como das estrelas do mar. Gente. No final, é tudo meio que farinha no mesmo saco, né? A pergunta é, dá pra pegar a característica de um lá e enfiar aqui em mim. Apesar que essas são características bem maiores, né? Visão noturna envolve todo o aparato, né? Acho que não deve ser só eu tenho um genezinho e agora eu consigo ver à noite, né? Deve ser todo um sistema, né? Né? Mais complexo. Assim como a regenerativa, né? Com certeza. Acho que o Wolverine não é tão realista quanto a gente gostaria. Sim. Mas eu acho que a fantasia que essas pessoas estão levantando é justo isso, que eu também teria, né? Que é, se a gente é capaz de mudar, editar os genes como o CRISPR faz, eu consigo fazer qualquer coisa, né? Eu consigo fazer qualquer... Essa é a pergunta, eu consigo fazer qualquer coisa? Né? É a curiosidade que tem. Tô preocupada com o que vai ter daqui uns 50 anos, hein? Então, né? E não tem uns kits faça em casa de biotecnologia, de CRISPR, de edição? Não tem alguma coisa do gênero? Eu não sei, eu não manjo. Eu acho que não. Não, não, então tá bom. Não, é porque eu vejo, não é faça em casa, tipo, pra criança de 5 anos que vende na banca, tá? O pessoal que quer explorar. Que medo. Mas um do it yourself mesmo, sabe? Eu lembro de ter lido alguma coisa. Sério? Não sei, palpável eu não sei. É tudo, né? Leigo, né? Lê tudo bobagem. Deixa eu procurar. Do it yourself, que pode ser o nome disso. CRISPR. Do it yourself CRISPR Kit. Não brinca. Vou compartilhar aqui, ó. Vamos ver. Mas é um site aqui aleatório, tá, gente? Nada de aleatório. Procurei, googlei. Primeiro sitezinho, ó, tem uns equipamentos que super fingindo ser sérios, né? Que devem ser o kit deles, né? Não quer dizer que é profissional, não é, etc. Você quer usar engenharia genética. Não, usa esse outro aqui. Essa classe que é um kit. Vamos ver o kit. Mas isso daí, faz o CRISPR ou não faz?
kit contém agar, E. coli não patogênico. Caramba, eu ia ter a bactéria. Tá parecendo mais sério do que eu brinquei aqui com a foto, né? Continua que eu tô curiosa. Tá parecendo mais sério aqui. Loops de inoculação, não tenho a menor ideia que seja isso. Petri, blá blá blá. Buffer de transformação bacterial, não tenho a menor ideia que seja isso. Algum tampão. Seja o que for, um tampão aí. LB mídia para recuperação. Tem até o meio de cultura, ó. Qual que é o meio de cultura aqui? Eu não sei. O LB. Esse LB? Mídia é o meio, entendi. Isso. Para você reproduzir. E o plasmid, isso aqui acho que são coisas que você falou aí para trás. Isso, plasmídio. Gente. E quanto custa isso? $169. R$1.000. Gente, tô mais chocada. Mais importação, 2.000, mais tudo que for. Espero que seja só de brincadeira. Então, exatamente. Isso daqui é para dar pro meu filho de 3 anos ou é para tomar muito cuidado? Não tenho a menor ideia, né? Ó, tem outras coisas tranquilas aqui, ó. Human Cell Culture aqui, cultura de células de... Gente do céu. Caramba. Será que não tem lei aqui? Deve ter lei proibindo alguma coisa. Né? Aqui proíbe de tudo. Deve ter, né? Deve ter lei que proíbe importar, deve ter lei que proíbe não sei o quê. Com certeza. Eu imagino, porque... Gente, se isso daqui for proibido, isso aqui é proibido, tá? Isso aqui, né, com certeza não é recomendação minha nem nada. A pergunta era, primeiro seria, né, se existem esses kits, porque é óbvio, né, assim como impressora 3D, etc, surgem essas tecnologias, sempre surge gente muito esperta que fala, vou levar isso ao extremo e ver o que acontece. E aí a pessoa faz os kits do it yourself e a responsabilidade não é mais minha, é de quem usar o kit, né? E aí, é o jeito que a pessoa pensa, tá? Não é o jeito que eu penso. E aí a questão ética disso, né, de ter isso daqui liberado para João e Maria comprarem e fazerem o que quiser. Aqui no Brasil não seria possível mesmo. Tem o menor perigo que é. Bom, vamos para outro mais leve. Onde buscar formação atualmente, para ficar mais leve o assunto aqui. Eita, formação, graduação ou pós? Bom, eu acho que se for um kit para fazer em casa, ele já tem como googlar. Mas acho que pensa em formação, acho que pensa na graduação primeiro e depois pós. Acho que meio que é esse o caminho. Bom, eu acho que o curso de biotech para graduação ele é uma coisa recente, tanto é que na época que eu estudei ele não existia. Bom, pelo menos acho que não, né? Isso foi em 2007, mais ou menos. Mas agora já tem várias universidades, inclusive na Federal do ABC, onde eu fiz o pós-doutorado, eles têm um curso que começou faz uns 3 anos só. Um curso muito bom, inclusive a grade é ótima, mas acredito que em outras federais também tenha. Em universidade privada não lembro nenhuma agora. É isso, né? Acho que tem curso técnico também. E tem os de pós, né? Que tem vários programas de pós-graduação. Tá. E quando você fala PhD, é porque ele é depois da pós-graduação ou ele é a pós-graduação? Que nem é doutor, né? Bom, assim, primeiro tem a graduação, aí você pode fazer o mestrado, que são 2 anos, né? E depois você pode fazer o doutorado, que é o PhD, que são 4 anos. Ou, às vezes, também dá para fazer o doutorado direto. Não recomendo muito, mas é possível. Tá ótimo, dá pra ter a ideia. A dúvida é aquela de sempre, de que às vezes é usado o termo PhD, às vezes é usado doutorado, e o pós-doutorado é equivalente a isso? Não, o pós-doutorado é depois. É como se fosse, vamos dizer, um estágio, né? Tá. Depois que você tá formado. Tá. Porque a pegadinha, pra mim, a pegadinha que me engana aqui do pós-doutorado é por causa do PhD. E me vem na cabeça mesmo que fosse em inglês ou latim, ou seja lá o que for, Entendi. o P e o D me vem de pós-doutorado. Eu me engano com isso. E aí eu fico sempre na dúvida, doutorado, pós-doutorado, e aí eu vejo no currículo das pessoas, tem doutorado, tem pós-doutorado. Tá. É que fora do Brasil, PhD é o doutor e aqui é doutor mesmo, né? Tá. Mas, é isso. Como a programação ajuda no trabalho da biotecnologia? Nossa... em tudo. Inclusive, né, eu ia comentar que você tá fazendo até umas séries de bioinformática agora, né? Então, eu tô fazendo com a Vanessa. Achei demais. Assim, de novo, eu como leigo, eu não consigo imaginar de onde que a programação... De onde que vem? Eu imaginava. Aonde que... eu vou clonar um bichinho, uma bactéria? Por que programação tem a ver com clonar? Não consigo imaginar que programação tem a ver com clonar. Mas tem, é isso? Tem, pra tudo. Não, eu ia comentar que uma área que tá muito forte na biotech é a bioinformática, né? Que é muito difícil, às vezes, você encontrar um profissional que entenda de informática e entenda de biologia também.
Se a pessoa entender os dois, é maravilhoso. Por exemplo, as iniciações científicas que eu fiz, no mestrado, foi tudo na base de bioinformática. Então, precisava saber programar pelo menos o básico, né? Principalmente para fazer a análise filogenética. A gente chegou a criar banco de dados no nosso laboratório, com dados de sequenciamento. Então, sempre precisa de alguma forma de bioinformática. Então, programar é importante, sim. O que é análise filogenética? É quando você compara, você pega um grupo, de vários organismos e quer ver qual que é a proximidade entre eles. Quais são mais próximos, quais são mais distantes, para você ver, por exemplo, quem surgiu primeiro, quem surgiu depois. E você consegue tirar um monte de insights a partir disso. Para isso, usa estatística bayesiana, por exemplo, coisas do tipo. Entendi. Então, por exemplo, quando o pessoal... Vou pegar um caso recente, que é o caso do Covid, né? Do SARS-CoV. Tá. Uhum. Quando a gente tem a gente tira o sequenciamento genético. Tirei aqui, tô com o SARS-CoV, joga lá no laboratório, faz o sequenciamento genético. Para saber que a versão que o Guilherme pegou, eu não peguei, mas para saber que a versão que o Guilherme pegou veio da versão que Joana pegou no Japão, que veio da versão que Mário pegou em Portugal, que não sei o quê, essa seria meio que essa análise filogenética. Isso, por exemplo? Você vai comparar os genomas, né, e ver qual que ele é, afinal de contas. E tem feito muito isso hoje em dia, né? Porque você tem uma série de variantes agora, variante Delta, P1, enfim. Eu vou ser bem sincero, sem saber nada de bioinformática, eu tinha baixado o DNA deles, né, no site, acho que algum site americano, de governo americano, eles dão, né, e aí vários dos sequenciamentos, e aí eu fiquei tentando fazer subsequências, comparar e não sei o que, e ó, como super leigo, não saiu porcaria nenhuma. Mas saiu a diferença, né, eu fazia pequenas diferenças, e dava pra ver quais eram próximos, mas aí veio a série, junto com a Vanessa, de aprender várias coisinhas, etc, e as coisas foram esclarecendo. Então, pra quem tiver interesse, tem diversos vídeos aqui que começam, acho que razoavelmente do zero, né? Começam de relembrar o que é DNA. Bem legal. Aprender. Mas a pergunta que eu queria fazer é, no processo de clonagem, por que entra programação? Porque eu entendi que para eu comparar duas sequências genéticas, eu vou programar, porque eu não vou ficar fazendo tabelinha na mão e passar a minha vida inteira calculando alguma coisa. Então eu vou precisar de programação. Mas e uma clonagem da Dolly ou de uma bactéria? Em que lugar que entra a programação ali? Então, tem a área de biologia sintética agora, onde você consegue analisar vias metabólicas, modificar elas e depois tentar colocar isso no organismo. E aí você faz tudo isso pelo computador mesmo. Você cria os melhores modelos e tenta aplicar isso depois no seu organismo, né? Então, acho que... Você simula as situações. Isso, você simula. Uhum. Já exatamente. 100%. De alguma forma, alguém tem que programar o simulador, a simuladora, ou até talvez seja tudo super complexo. Entendi. Exatamente. Então, eu lembro quando eu era criança, na época do INAMP, que a gente rodava uns programas, que deve existir ainda hoje em dia, que quando seu computador não está fazendo nada, ele fica testando componentes químicos para ver qual é a chance daquilo curar HIV, sei lá, qualquer coisa do gênero. E aí o seu computador fica lá, fazendo qualquer tipo de simulação, né, que é claro que não é uma prova de que a coisa vai funcionar, sei lá, uma sequência de simulações, e aí se encontrava alguma coisa, não que encontraria, né, ou encontraria, sei lá. Então é meio que isso, simulações para que depois você possa pegar a simulação, aplicar no mundo real e ver se aquilo dá certo, meio que isso. Exatamente. E são computadores normais ou é um supercomputador, é um computador de outro planeta? Então, depende do tipo de dado que a gente está analisando, né? Por exemplo, sequenciamento, a gente tem supercomputadores na UFABC, né? Na federal onde eu estava, porque quando são muitos dados, né? A gente precisa disso, mas no laboratório mesmo normal, para fazer coisa de dia a dia, é o computador que a gente tem mesmo. Eu nunca acessei um supercomputador, mas eu fico imaginando quando a gente fala dessas coisas, como eu imagino que a complexidade disso, né? E ainda mais que se a gente está falando de testa tudo, né? Ou testa muito. Não é uma heurística, não é alguma coisa do gênero. Eu fico pensando, precisa ser um supercomputador para processar tanta coisa assim num tempo razoavelmente hábil, né? Sim. E o custo disso, não tenho a menor ideia do custo disso, de manter essa estrutura, né? Eu também não sei, mas acho que é caro. Tá. Mas já ajudou também, esclareceu, tipo, tem computação aí, porque tem programação aí, porque só de modelos, né, modelos biológicos você tá falando. Incrível. Sim, e para filogenia também, né? Bem legal saber mexer. O Matheus perguntando, a nanoarmadura do Homem de Ferro é possível? Você assistiu o filme do Homem de Ferro?
Sim. Ele tem, em algum... Eu não manjo, de novo, o pessoal que é geek fica possesso comigo, né? Que não manja das coisas. Mas eu sei que tem algumas das armaduras, não sei em qual, a partir de qual filme, e aí é nano-armadura. Tem vários bichinhos pequenininhos que vira uma armadura, né? E aí desvira a armadura também, vira bichinho pequenininho também de novo, ou algo do gênero. Isso existe? Isso existe não, né? Faz sentido isso existir algum dia? Nossa, não sei. Achei essa pergunta bem... A pessoa foi longe. No filme faz todo sentido. No filme faz todo sentido. Eu lembro de que também de alguma reportagem aleatória, né? Porque eu lembro da palavra nano, né? De alguma coisa micro e de alguma coisa eletrônica, de entrar na corrente sanguínea. Não sei se é robô, se não é robô, não sei o que ia fazer na corrente sanguínea, o que não ia. Vamos tentar procurar aqui, vai. Nano. É que nano, aí eu vou procurar o quê? Nanotecnology, né? Vai ter infinitas coisas. Né? Vai ter muita coisa. Nanobiotechnology, talvez. E aí eu vou em news pra ver se tem alguma coisa. Não, só... Não, só tipo assim, ó, estamos colocando dinheiro em nanotecnologia para combater o Covid-19, né? Coisas do gênero, mas não... Sim. Que interessante. Não, eu não vou nem citar, não tô mostrando, porque como eu posso estar caindo em site de qualidade super, né? Você procura umas coisas assim, você cai em coisas às vezes super não confiáveis, então nem deixa quieto o que eu ia falar. Mas no filme parece ter todo sentido, né? Porque afinal, liberdade artística, liberdade poética aí tá livre. Eu acho que aí, de novo, cai naquela questão de que a gente... leigo, eu não sei se a pessoa é leigo ou não, né? Mas eu, como leigo, se eu deixar a minha imaginação fluir, eu vou pensar soluções para todos os problemas da humanidade com essa tecnologia. As questões éticas em relação a isso é outra história. E se isso é possível, daqui quanto tempo isso vai ser possível, etc. Uma terceira história ainda, né? Realmente. Questões diferentes. Legal. Mas gente criativa, assim, seria ótimo para trabalhar com biotecnologia. É só fazer funcionar. Precisa de gente criativa, precisa fazer isso funcionar. Não, com certeza. Eu tenho a ideia. Eu não sei se ter a ideia é tão fácil, mas tudo é um desafio, né? Valquíria, são essas as perguntas. Tem mais alguma coisa que você lembra, que você gostaria de comentar, ligado ao que a gente estava falando? Não sei, você lembra de alguma coisa? Não tem problema nenhum. Não, eu acho assim, eu penso que no Brasil, eu imagino que muito do que a gente está falando deva ser aplicado na indústria de agropecuária, algo do gênero, eu imagino. Porque se for passar para o lado humano, eu imagino que a gente sempre vai pensar na questão de doenças, que deve ser questões éticas super complicadas, né? E na questão não humana, eu imagino que a agropecuária e a indústria de comércio, né, de produção e comércio de coisas do gênero. Agora que você falou de saúde, eu lembrei de duas áreas que estão crescendo bastante. São a nutrigenômica e a farmacogenômica, que você consegue sequenciar regiões específicas do DNA para, por exemplo, ter uma dieta com base no seu DNA ou para encontrar algum medicamento de acordo também com o seu DNA que seja melhor para determinado problema, como depressão, como ansiedade. Então, são áreas que estão em alta. E tem empresas que, assim, você manda um swab, né, com saliva, eles sequenciam e te mandam um resultado. E aí você depois entra em contato com o médico, né, com alguém, e ele vai te passar a dieta certinha para você, ou, né, um medicamento, no caso da farmacogenômica. Eu imagino que tenha que tomar cuidado, porque eu lembro, assim, existem charlatões em todas as áreas do conhecimento, né? Então é só tomar cuidado que qualquer pessoa que esteja fazendo isso seja pessoas, né, que confiáveis, né? Exatamente. Porque quando a gente fala de saúde, infelizmente, né, tem coisas que são muito fáceis de vender, né? Eu dizer pra você, olha, eu vou te fazer um tratamento que é customizado pra você, não sei o que, é muito fácil de eu falar isso. Agora, né, tá baseado na ciência, etc e tal, como é o caso que você tá citando, é bom sempre ter certeza, né? Então, de novo, se você achar João Maria, pessoas quaisquer falando, dá uma olhada com calma. Claro. Que tem a coisa antes de se envolver. É porque eu lembro, assim, tem algumas... Tem o caso clássico, né, do sangue. Quem tem sangue O positivo faz tal coisa, faz não sei o que. E tem muitas dessas crenças que não são com base científica. Porém, tem outras coisas que estão ligadas ao tipo sanguíneo em relação a A ou B e positivo RH, negativo positivo, que são, né, que tem base científica, e tem outras coisas que não tem. E aí é importante a gente distinguir, né, o que tem e o que não tem. Dá uma googlada, se faz sentido aquilo que a pessoa está falando, né? Sim, exatamente. Já ajuda. Hoje em dia tem muita fake news. E aí saúde é complicado, né? Exato. Se caiu numa dessa, talvez seja você optar por uma coisa que não é um remédio em vez de usar um tratamento que é adequado.
Cuidado. Legal, bem legal. Porque Sim. o que a gente estava conversando com a Vanessa já é incrível no sentido de entender, só que é muito direto à computação. Agora, nesse, né, parar para pensar que tudo isso, de alguma forma, é possível por causa da computação, sabe, pra mim, é bizarro. É sensacional, né? É incrível, incrível. Sim. Não dizendo que a computação é a super ciência, nada a ver, mas dizendo, né, tecnologia, avanço de tecnologia, etc. Claro. Legal. Sensacional. Obrigado. Queria te agradecer por ter vindo, o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas e ficamos para a próxima. Tchau, tchau.